A primeira tem a ver com o facto de, desde fevereiro, a Organização Mundial de Saúde ter alertado para a falta de equipamento de proteção. A pergunta que eu lhe faço é se Portugal ignorou este aviso e, por isso, só começou a fazer as encomendas um mês depois deste alerta. Desde a primeira hora que o país se preparou, em termos de orientação às suas instituições para que reforçassem os seus estoques de segurança. Há concretamente despachos do Ministério da Saúde a fazer essa referência, esse alerta, e também comprando aquilo que era necessário para preparar a resposta. E até, como sabem, isso tem sido referido várias vezes, aderindo àquilo que foram as aquisições conjuntas promovidas pela União Europeia. Portanto, penso que compreendo que os países não andaram todos à mesma velocidade, que as instituições e os setores também não andaram todos à mesma velocidade dentro de cada país, mas penso que, quanto a Portugal, fizemos a preparação adequada, continuamos a fazê-la diariamente e procuramos, com a tenacidade de quem se ocupa da componente de compras, da componente de pagamentos, da componente logística, assegurar que não haja falhas nem quebras dentro de um contexto de escassez global, que é aquele em que todos os países neste momento se situam. O que sabemos neste momento é que as previsões que gostávamos de fazer relativamente ao nosso futuro são caracterizadas por uma grande incerteza. E por isso eu falava também da incerteza e da esperança. E acho que é exatamente num equilíbrio entre incerteza e esperança que temos que nos mover. Sabemos que aquilo que enfrentamos é novo e tem uma evolução ainda muito desconhecida. E, portanto, temos que saber manter aquilo que é a nossa capacidade de desejar um futuro que ambicionamos e que acalentamos e que aguardamos, com aquilo que é a necessidade de ir adaptando a nossa vida normal ao contexto de cada momento. Concretamente, punha-nos a questão de equipamentos de proteção individual e de máscaras. Nós estamos a ultimamos já a Direção-Geral da Saúde uma norma sobre a utilização de meios de proteção geral na vida comunitária, na vida social, mas sabemos que essa vida social neste momento também está dentro de parênteses, porque continuamos a viver um período em que estamos em estado de emergência, em que estamos tendencialmente recolhidos. Portanto, eu diria, a expectativa de retomar, de regressar à normalidade vai ter de ser sempre temperada até à descoberta da vacina por medidas de restrição, de contenção e de prevenção que não podemos, tanto quanto sabemos, eliminar por completo. Ou seja, nada nos próximos tempos, se é que alguma vez, voltará a ser como antes e temos que saber viver com isso e que temos que nos adaptar e tenho a certeza que os portugueses têm a resiliência e a capacidade suficiente para isso. Temos instrumentos para monitorizar ao longo do país onde é que se concentram os focos desta doença. Ainda ontem estive a ver mapas feitos pelo Instituto Superior Técnico que conseguem, com os dados disponíveis, identificar zonas de maior risco no país. E o que de facto se verifica é o que se verifica sempre em doenças que têm contágio. Não é uniforme em todo o país, varia com as semanas e com os dias, e um determinado foco que aparece numa zona tende a ser contido, porque para isso é que há as medidas do Ministério da Saúde e das outras forças, obviamente, que nos ajudam e que fazem parte das soluções, e, portanto, a doença depois segue o seu percurso. E, neste momento, não há uma tendência nítida, mas vê-se, de facto, que há focos que estão a ser controlados em determinadas zonas e que surgem outros focos em outras zonas, sendo que é interessante ver que não há uma confluência, ou seja, não há uma unidade territorial que mostre que há bandas do país atingidas. É aquilo que nós chamamos em epidemiologia clusters ou focos, e que esses focos vão aparecendo e vão sendo controlados e não são sempre os mesmos durante todos os dias e ao longo das semanas. Como disse aqui a Sra. Ministra repetidamente, quanto mais nós contivermos os nossos movimentos,
menor vai ser esta capacidade do vírus se expandir, e nós neste momento temos ainda grandes faixas do país sem focos importantes, mas obviamente temos que estar muito atentos a esta dinâmica, muito atentos. O que é numa semana não é na outra, e vamos controlando e vendo a evolução, e portanto nenhuma região do país, temos que deixar isto claro, está livre de poder ter focos de doença, e portanto as medidas aplicam-se a todas as pessoas em todos os países e em todas as regiões e em todos os locais.